Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele e hoje eu trouxe para nós discutirmos um pouco as diferenças entre a reportagem, entre a notícia e entre a entrevista. E vamos perpassar também pela fake news, tá? Então, como nós estamos já trabalhando os gêneros jornalísticos desde a aula passada, de modo geral, que apresentei para vocês quais são as características e estrutura, né? Hoje eu vou falar um pouquinho da diferença entre alguns textos, dentre esses textos que eu citei, tá? A princípio, por que a gente está trabalhando o gênero jornalístico? Qual que é a proposta desse assunto, né? Então, tendo em vista tantos assuntos que a gente tem perpassado, tem visto, tem assistido, tem escutado em redes sociais, em internet, em livro didático, a notícia ela está aí de modo diário. E a cada momento em que você liga a sua televisão, você vê um tipo de notícia, você vê um tipo de reportagem, você vê pessoas, uma conversando com a outra de modo quem é entrevistado, quem é entrevistador. E, claro, as fake news. Hoje em dia, o número de notícias falsas está cada vez mais aumentando e pelas redes sociais, e a melhor forma de evitar, de ver que essa situação se prolifere cada vez mais é através da informação. Então, como a gente está falando de informação, esse gênero jornalístico vai ter tipos de textos, né? Hoje nós vamos trabalhar com 3 tipos, cada um com sua característica, com o seu ponto de vista, né? Em relação a pontos de vistas diferentes, nós temos textos de tipos diferentes, tá? Como a gente está abordando a questão do jornalístico, a gente vai ter como base a informação, tá? Nós vamos passar informação de forma objetiva, de forma clara, tá? Impessoal. E aí tem algumas características que uns têm e outros não têm, ok? Então, como a gente vai falar das diferenças entre a reportagem, notícia e a entrevista, eu elaborei alguns slides para vocês, tá? Vou deixar disposto também e vamos lá. Quais são as principais diferenças entre esse tipo de texto, né? Entre a reportagem e a notícia, uma vez que os dois trabalham com gênero jornalístico e possuem características semelhanças. Há uma semelhança tênue entre os dois, tá? E então, esses gêneros textuais, eles fazem parte do universo jornalístico, seja ele impresso, seja ele o audiovisual, seja ele visual, seja ele de qualquer natureza. Ele faz parte do universo jornalístico, tá? E é claro que eles vão ser divididos em 2 grandes grupos. Ele vai fazer parte do gênero jornalístico opinativo, no qual há a presença de uma opinião e não uma informação. É claro que é noticiado, mas tem ali por trás a opinião de da pessoa que utiliza o discurso, né? E há também o gênero jornalístico informativo, no qual ele vai ter como base apenas a informação, sem opinar absolutamente nada, só noticiar um fato ocorrido, tá? De acordo com essa divisão entre opinativo e entre informativo, a reportagem ela vai se enquadrar nos textos opinativos, tá? Já a notícia ela tem o objetivo principal de narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. Essa reportagem não, a reportagem ela vai extrapolar os limites da notícia, porque não tem uma única finalidade. Então vamos pensar em uma situação. A gente verifica pelo próprio celular, no Facebook, algumas notícias, ou na televisão. Notícia. A notícia, como que eu sei que ela é uma notícia e não é uma reportagem? Porque a notícia é algo cotidiano, é algo que não é planejado, é instantâneo, é mais rápido. A notícia ela é apenas informativa,
E, diferente disso, eu tenho a reportagem, que vai extrapolar essas características da notícia, porque para se realizar, para se fazer uma reportagem, eu preciso, sobretudo, de planejamento. Então, a pessoa que vai realizar essa reportagem, provavelmente ele deve ter elaborado um relatório, né, um roteiro de trabalho. As pessoas têm que ir a esse lugar, fazer uma reportagem, tem que pensar o que vai perguntar, o que vai falar, o que pode ser dito, né? Vai editar todo o material e depois jogar na rede. Quando eu digo jogar na rede, é para o leitor, tá? Já a notícia não. Ocorreu um acidente, meio que instantaneamente já vão lá, noticia nos sites regionais, locais, vamos dizer assim, e ele é mais rápido, mais instantâneo, tá? Então, essa é a principal diferença entre as duas. A reportagem, ela vai apresentar alguns elementos que não são encontrados na notícia, tá? Quais são esses elementos? Primeiro é o discurso direto e o discurso indireto. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, enquanto a reportagem nós temos os dois, porque vai ter ali a voz do narrador, a voz da pessoa que vai noticiar e ao mesmo tempo ele vai opinar. Então eu vou ter a presença dos dois discursos, tá? Por isso que no gênero textual notícia, a única voz presente é a do repórter, tá? Que nesse caso também pode ser denominado entrevistador, tá? Já na reportagem é comum nós encontrarmos o recurso da polifonia. O que é polifonia? É o recurso que eu posso utilizar a fala de quem vai ouvir também. Então, no caso, o entrevistado. Eu tenho o repórter que vai falar, que vai conversar, que vai realizar perguntas, né? E ao mesmo tempo eu vou deixar o meu entrevistado responder as questões que eu elaborei através de um relatório bem planejado, tá? Aí eu vou ouvir como se fosse testemunha, tá? Esses elementos, eles vão permitir que pode aparecer outras vozes na minha reportagem, tá? Através da representação e de apresentação de alguns fatos. Então, aqui, a reportagem tem esse elemento que na notícia não tem. Qual é esse principal elemento? A polifonia, que é deixar o entrevistado também ter a sua voz no momento do fato que está acontecendo ali, que vai ser noticiado, né? Então, é assim, a notícia, quem vai falar basicamente é só o repórter, né? O repórter vai lá, noticia algo que está acontecendo e, é claro, a reportagem eu vou ter o meu repórter, vai fazer o seu roteiro, vai elaborar tudo bem realizado e no decorrer da gravação também vai ter ali a voz do meu entrevistado. Um exemplo bem claro que vocês com certeza já visualizaram no livro didático de vocês, nós temos lá uma reportagem dos MCs indígenas, que um grupo de pessoas foram lá, se eu não me engano, no capítulo 3, tá? Um grupo de pessoas foram lá, de repórteres, a equipe de modo geral, foram lá e fizeram uma entrevista de como que era a cultura indígena. E ao chegar lá, eles viram que dentro dessa própria tribo indígena do estado do Mato Grosso do Sul, só não me recordo que tribo era, eles teriam ali pessoas que cantavam, que se autodenominavam MCs, né? E no momento da entrevista, no momento em que eles estavam fazendo ali a reportagem, de modo geral, os índios também falavam. Então, essa é a principal característica também, o principal elemento, tá? Vamos dizer assim, da reportagem e da notícia, ok? A notícia, ela é assinada pelo repórter, então é de responsabilidade do repórter, tá? A notícia não, a reportagem. A reportagem é assinada pelo repórter, tá? Ou pelos repórteres. Agora, a notícia não. A notícia não pode. Isso acontece porque
a reportagem ela é construída a partir de um ângulo muito pessoal, com contornos narrativos bem narrados, enquanto a notícia ela já é objetiva, ela é imparcial, ela só quer apresentar o fato que aconteceu no momento, tá? E, claro, tanto a notícia quanto a reportagem, eles possuem como veículos, como meios de divulgação, vários tipos de jornais, tá? Então, a reportagem ela é mais frequente em revista, tá? E em edição específica de jornal, tá? Por exemplo, eu vou falar de moda, então vai ter uma revista específica que vai entrevistar pessoas que vão falar do mundo da moda, de roupa, coisa e tal, tá? Eu também vou ter revista científica, na qual vai falar de vacinas, vai falar de evidências, com gráficos, através de cientistas, então essa é específica. O que já não vai acontecer, né? A reportagem ela vai apresentar uma estrutura textual mais complexa do que a própria notícia, que a notícia é um fato bem enxugado, tá? Ela é momentânea, tá? Bom, prosseguindo. Nós temos aqui esse quadrinho, eu vou colocar a minha foto aqui para cima um pouquinho. E aqui nós temos as principais diferenças, tá? Então, assim, a notícia, os textos que vão ser trabalhados na notícia, eles são informativos, através da união da terceira e da primeira pessoa. Já a reportagem, ele também é informativo, e eu tenho ali união da terceira e primeira pessoa. Mas, vamos ver uma diferença bem gritante, porque a reportagem, os textos eles são informativos, mas eu também posso ter ali a opinião, dependendo do jornal, né? Já a notícia não. A publicação da notícia, geralmente ela é publicada ou veiculada na mídia através da notícia escrita e da notícia falada, que ela é mais instantânea ainda, né? E já na reportagem, eu também utilizo os mesmos veículos de informação, mas ela é mais elaborada. Então, vamos pegar tudo o que aconteceu durante o ano. Chega lá no final do ano, a gente vai assistir uma reportagem do Globo Repórter, que vai mostrar o que aconteceu no ano de 2020. Então, vai vir uma galera de informações, de notícias, que vai ser juntada ali para fazer um único documento. Então, ele foi elaborado, foi planejado, belezinha? Então, essa é uma dicasinha aí para vocês. A notícia, ela é recorrente em qualquer tema, tá? Fato de relevância que seja imediato, rápido. Já a reportagem são de diversos fatos, mas esses fatos são bem elaborados. E geralmente as reportagens elas acontecem com teor político, com teor social, econômico, cultural, para mostrar também o fator histórico, tá? A linguagem da notícia, ela é mais simples, ela é mais formal, tá? Clara e objetiva. Da reportagem também ela é clara e objetiva, só que ela deixa essa simplicidade de lado e torna-se a forma mais dinâmica, uma vez que vai ter a fala do meu entrevistado ali. Às vezes esse entrevistado não tem um cuidado ao falar, não tem um cuidado com a gramática normativa da língua portuguesa, né? Por isso que ela é mais dinâmica. O conteúdo da notícia são fatos reais, simples, atuais, cotidianos, tá? A reportagem, eu vou escolher um tema, eu vou abordar um assunto. A interpretação dos fatos e dos dados narrados vai depender de quem for assistir, né? Então, ela é clara, ela é objetiva, sim, mas cada um com a sua interpretação, tá? Continuando. Toda notícia e reportagem tem o lead, que foi o primeiro assunto que nós abordamos, a estrutura da reportagem e a estrutura da notícia. Essa palavra lead, ela vem do inglês, que é lead, que significa liderar. Então, em uma notícia, ela serve para que o leitor ou o espectador, né, tenha uma visão mais geral dos acontecimentos,
já no primeiro contato com o conteúdo que ele vai se deparar. E para que esse lead seja completo, o material precisa responder algumas perguntinhas, né? Então, vai ter o título lá e aí vai ter que, ao ler pelo próprio título, a gente já tem que saber como vai acontecer ali o assunto. Então, todo lead completo, ele tem que ter o que vai ser falado, de quem, que é o sujeito, né? Quando, momento, local, data, onde, que é o lugar, como que aconteceu, tá? E o porquê que aconteceu esse assunto. São 6 perguntas bem básicas. E a entrevista. Vamos lá. A entrevista, a função dela geralmente é informativa, veiculada sobretudo pelos meios de comunicação, jornal, revista, internet, televisão, rádio, dentre outros. Tem vários tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Então, eu tenho entrevista jornalística, que é o nosso caso, nós estamos trabalhando a entrevista, os gêneros jornalístico. Tem a entrevista de emprego, né, que é o momento entre o entrevistador e o entrevistado, ao ir em uma empresa solicitar um determinado cargo. Tem a entrevista psicológica também. Tem a entrevista social, né? Existem vários tipos de entrevistas, mas nós vamos nos ater aqui à entrevista jornalística, tá? Bom, a entrevista trata-se de um texto marcado pela oralidade, tá? Então, produzido pela a interação entre 2 ou mais pessoas. Geralmente são 2 pessoas, porque é o entrevistado e o entrevistador, né? Ou às vezes entrevistados e o entrevistador, tá? Então, esse entrevistador, ele é responsável por fazer as perguntas e o entrevistado, ou os vários ali, eles vão responder essas perguntas, tá? Essa entrevista, ela vai possuir uma função social muito importante, porque ela vai ser essencial para a difusão do conhecimento, para a formação de opinião, por isso que ela é opinativa e não informativa. Ela é as 2, mas mais opinativa, tá? E o posicionamento crítico da sociedade, porque através de um determinado tema, as pessoas vão conseguir se posicionar e obter ali o seu discurso direto, através do seu domínio do assunto, tá? Ou seja, toda a palavra proferida pelo entrevistado, que é a pessoa que está respondendo as perguntas, elas são transcritas pelo entrevistador, né, de maneira fidedigna, sem mudar nada, tá? Por quê? Porque através dessas marcas da oralidade, as observações, tudo que essa pessoa que vai responder vai aparecer ali de forma bem clara. De modo geral, até mesmo os risos que essas pessoas realizam no momento da entrevista é colocado ali, tá? Porque tem que ser fidedigna. Tem um outro tipo de texto também que vai trabalhar com oralidade, que a entrevista vai fazer parte, mas nós vamos deixar para depois, tá? Bom, no entanto, é notório um tipo formativo das entrevistas, que, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação do discurso coerente. Então, eu sei que tem ali a presença do entrevistador e do entrevistado. Eu sei que o meu entrevistado vai responder essas perguntas e ela vai ser transcrita de forma fidedigna, tanto de modo oral como escrito ou televisivo, né? E eu também sei que essa linguagem que vai ser utilizada ali, ela vai ser formativa, ela vai servir, vai ter uma função social, vai fazer as pessoas pensarem em relação a um determinado assunto, né? As características da entrevista. Os textos geralmente são informativos e opinativos, porque vai ter ali a voz do entrevistado, vai ter a presença do entrevistador e do entrevistado. A linguagem é dialógica, oral, então o tempo todo tem um diálogo entre os 2 ou mais. Tem, por isso, a marca dos discursos direto e da subjetividade. E vai mesclar ali também a linguagem formal e a linguagem informal.
A linguagem formal é a culta, coloquial, ou a culta padrão, da normativa. Já a informal já vai ser a linguagem coloquial, vai ser a linguagem popular, dia a dia, com as marcas da oralidade, como, por exemplo, o entrevistado, ele pode falar para nós, para eles, tá? Então, existem essas marcas aí como elementos da entrevista, tá? Toda entrevista tem que ter um tema, tá? Esse tema ele tem que ser elaborado através de um roteiro pelo entrevistador e a equipe e vai ter o título, tá? E a partir desse título ele vai elaborar suas perguntas, que provavelmente essa pessoa vai responder, e ele vai fazer a revisão de todas essas perguntas, a marca da oralidade, como foi essa entrevista, e vai colocar no papel ou vai falar exatamente como aparece, ok? E é claro, essa foi a nossa aula sobre a diferença entre esses 3 textos, tá? E com relação às fake news e a notícia, a gente vê o seguinte, que a fake news é algo muito instantâneo, né? Então, como que a gente vai descobrir se elas são de fato se ela é de fato uma notícia real ou não, né? Através das fontes. Então, o ideal é você sempre verificar em que fonte que foi compartilhada, se for Facebook, se foi um site que não é de confiança, você já tem ali uma desconfiança com relação a determinado assunto, né? Você sempre tem que estar comparado. Então, acima de tudo, tem que buscar informação. Não tem como a gente derrubar esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa com notícias falsas, se não for através da informação. Através da conscientização, através de mais informação, as pessoas se autoavalia e, claro, vai se cuidar com relação a isso. Até porque fake news hoje é crime. Então, responde por lei, responde na lei, né? As pessoas que exercem esse tipo de assunto, de coisas aí, propagando notícias falsas, tá? Pois bem, fake news, notícias falsas, tomar cuidado, entrevista, entrevistado, entrevistador, é planejado, tem um roteiro, né? Em resumo. E também tem a reportagem e a notícia. A reportagem, ela é também planejada, bem elaborada, mas extrapola os limites da notícia. Só que a notícia ela é muito mais instantânea, é de qualquer fato, né? Não é tão específico assim igual a reportagem. Tá bom, galerinha? Essa foi a nossa aula sobre gênero jornalístico, para mostrar para vocês as diferenças, as principais diferenças e apontar esses elementos entre reportagem, entre a entrevista, entre notícia e falar um pouquinho das fake news, ok? Muito obrigada e até a próxima.